não de uma forma tão oficial, mas insuflada pelos poderosos de plantão, está espalhada pela sociedade. Hoje tu é censurado na escola do teu filho, tu é censurado no teu condomínio, tu é censurado no teu bairro. Não gostarem do que tu disse, ou a roupa que tu está vestindo, periga te dar um tiro, porque todo mundo anda armado, né? Então o clima, de certa forma, está pior, porque não é mais o aparato oficial que te censura, é uma parte da população, entendeu? Que foi doutrinada dessa maneira. Mas a gente continua resistindo. Bom, a gente tem que se apresentar? Não, vou me apresentar a mim. Vocês fazem o que vocês quiserem aqui. A gente está aqui para ouvir vocês, assim, ficar só assim, né? Eu assino meus desenhos com o nome Santiago, porque eu sou natural de uma cidade chamada Santiago, lá na fronteira da Argentina. E estou aí nesse mercado, não sei fazer conta, mas eu acho que 47 anos já que eu estou aí nesse mercado editorial, desenhando para jornais, revistas, e agora não mais para jornais e revistas, que jornais e revistas não existem mais, né? Não existe mais essa coisa de jornal e revista, que aliás eram as empresas que nos pagavam efetivamente. Hoje a gente está botando desenho na internet, de graça, completamente de graça, então eu estou tentando ainda me adaptar a esses meios eletrônicos. Mas o título da palestra aqui é legal, é importante, falar de resistência, grafar a resistência dos cartunistas, porque esse nome resistência eu acho que ele pode ser abordado sobre dois lados. Um da resistência democrática, da resistência política que a gente fez aí durante a ditadura, nós, os velhos, que já passamos dos 60, fizemos esse embate, esse desafio à ditadura, publicando desenhos que eram extremamente críticos à ditadura, né? E também eu acho que a ideia da resistência também deve ser abordada aqui como uma resistência econômica também, porque a gente conseguiu, num mercado de trabalho muito pobre, que é o Rio Grande do Sul, que é o sul do Brasil, conseguimos sobreviver como desenhistas de humor, que eu acho que foi uma proeza que nós fizemos, eu, o Edgar, o Rondinelli como editor e desenhista também, a Lu, que está chegando agora, a gente está conseguindo resistir economicamente, a gente consegue, a muito custo, mas a gente consegue manter um certo profissionalismo em torno dessa atividade. Porque desenhar de graça, por pura vitrine, por pura vaidade, é muito difícil. É impossível para quem tem família, para quem tem um orçamento assim coberto no fim do mês. Mas eu e o Edgar pegamos uma época de ouro ainda. Acho que foi uma época de ouro em relação a hoje. Porque lá na década de 70, quando nós dois iniciamos, havia jornais e revistas e livros também que nos pagavam para desenhar. Ninguém ficou rico, ninguém ganhava muita coisa, mas podíamos sobreviver com uma certa dignidade do trabalho de desenho, né? O próprio Pasquim, que foi onde o Edgar foi processado, eu também participei do Pasquim. O Pasquim tinha uma taxa para desenhos, que eles pagavam regiamente no fim do mês. Então a gente podia se dar o trabalho podia se dar o luxo de ficar desenhando o dia inteiro, porque alguém estava nos pagando o nosso trabalho, do tempo trabalhado. Hoje a gente está enfrentando por isso que eu digo época de ouro, porque hoje é um campo completamente difícil, completamente árido, para a gente conseguir ganhar alguma coisa pelo que se desenha. Porque aí a gente tem hoje, nunca tivemos tanto espaço para mostrar trabalho, como na internet, Facebook, Instagram e até o Twitter, mas ninguém nos paga para isso, né? Então a gente fica trabalhando de graça, como a gente fazia na adolescência, que a gente desenhava para mostrar para os amigos, para mostrar para os colegas de aula, por pura vaidade. O cara está muito bom, está muito crítico esse teu desenho e tal. Mas era só por pura vaidade. Voltamos a esse patamar agora, a gente desenha na internet para ganhar likes. Likes não pagam conta de supermercado, né? Likes do Facebook. E pelo contrário, eu tenho uma revolta muito grande contra esses meios de divulgação. Infelizmente a gente tem que estar neles, porque senão a gente não existe mais, mas é uma grande sacanagem o tal do Facebook. Ele utiliza o trabalho de milhões de pessoas no mundo inteiro. Ele é uma revista eletrônica, né? Essa revista eletrônica, ela recebe os conteúdos de cartunistas, de humoristas, de fotógrafos, de poetas, de cronistas, críticos de música,
sei o que, de graça, de grátis. Esse canalha chamado Zuckerberg, ele ganha milhões em cima do nosso trabalho, de graça, completamente de graça. E ainda tem o peito, ele tem a cara de pau de vez em quando de perguntar para a gente se a gente quer ampliar a visualização do desenho da gente, pagando para ele. Tipo assim, o que nos faltava, nós temos que pagar para o cara para mostrar o desenho. Tipo. É uma completa inversão das coisas. Então é um momento que eu me revolto muito contra essa impossibilidade. Não sei se alguém vai inventar alguma maneira da gente se profissionalizar através da internet, mas vai ter que haver, senão vai morrer o desenho de humor, vai morrer. Quem é que vai ficar desenhando para ganhar likes? Né? Tem esses influencers do YouTube aí que conseguem ganhar alguma coisa. Mas aí os caras têm que tirar as calças, mostrar a bunda na TV e tal, para poder ganhar chegar a 10 mil curtidas, né? E nós não, nós somos críticos, nós não estamos a fim de fazer a gente nunca fez concessões ao público. Essa coisa de agradar o público não é conosco, não, a gente quer dizer a verdade. A gente está aí para dizer a verdade, ser crítico, e o leitor gosta ou não gosta. Se o leitor não gostou, o problema é dele, mas ele geralmente gosta. O leitor geralmente gosta do que a gente faz, uma porque, como o Edgar está dizendo, porque ele se diverte com o humor, e outra, também um fator importante, porque ele se solidariza. Nós nos solidarizamos com o leitor. Quando a gente reclama que o preço do leite chegou a R$10, o leitor, a gente está se solidarizando com o leitor, que é comprador, que é consumidor, com a dona de casa que tem que comprar o leite para os filhos, e ele ri porque achou engraçado, ri porque achou crítico, e também porque aquilo ali é uma palavra que ele queria ter dito, né? A gente tá sendo porta-voz desse consumidor que está revoltado com o preço das coisas, ou o consumidor para o qual a gente diz que está vendo uma nuvem de fascismo no Brasil. O leitor também sente isso, sente o fascismo pisando na cabeça dele e fica né, pensando que a gente disse aquilo que ele queria dizer. Então, essa coisa da resistência é mais ou menos isso que eu estou falando aí. Na questão da resistência política, eu falei da resistência econômica, da sobrevivência, da política. Eu comecei em 1975, um jornal chamado Folha da Tarde, extinto, evidentemente, como estão extintos quase todos os jornais do Estado. Sobrou, acho que Correio do Povo e Zero Hora, né, Jornal do Comércio, só. Os outros todos sumiram com as crises políticas e econômicas. Eu comecei então na Folha da Tarde, jornal Folha da Tarde, que circulava à tarde, a gente fazia o jornal pela manhã e às 2 da tarde ele estava nas bancas, no centro de Porto Alegre, nas bancas e tudo. Nesse jornal, quando eu comecei, e nesse momento começava uma coisa chamada abertura política. Era o general, era o Geisel, foi o ditador, de extensão que ele chamava, que ele queria abrir um pouco, aí o pessoal achou que a ditadura estava muito dura, apertando demais, ele ia fazer uma distensão, um arrefecimento. E eu comecei nesse momento, então eu tive a vantagem de conseguir publicar algumas coisas bem críticas à ditadura, aos militares, e que foram aceitas porque tinha que mostrar para o povo, para o leitor, que estava vendo essa distensão, esse amolecimento dos militares. E aí então, felizmente, nunca fui processado. Cheguei a receber cartas, às vezes, de algumas entidades. Cheguei a receber uma carta que muito me honrou quando eu fiz um desenho na Folha da Tarde, e que era uma crítica ao presidente dos Estados Unidos, que ele teve uma ameaça de morte para ele levou um susto muito grande. Eu fiz um desenho sobre esse susto e fiz uma coisa marota, era uma coisa marota. Na Casa Branca tinha um varal de roupa, no fundo tinha uma cueca pendurada, tinha sido lavada, é a cueca do presidente. O cônsul dos Estados Unidos me mandou uma carta xingando, falta de respeito com o presidente da nação amigo, parará. Eu me senti honrado com isso, o cônsul se importou com a minha... Seria melhor ainda se tivesse uma carta do próprio presidente dos Estados Unidos, aí seria glória, né? Mas ele não ameaçou com processo, nem nada disso aí. Então eu não tive, assim, grandes incomodações. Tive algumas cartas que vinham para o jornal, às vezes uma discussão com o próprio o diretor do jornal, quando ele achava, isso aqui está meio pesado. Algumas vezes até cheguei a entrar em acordo com o editor, raras vezes, muitas raras vezes, que ele disse assim, isso vai nos dar um problema, vai começar um processo para ti e tal.
E raras vezes eu concordei com ele. As outras vezes eu não concordava, deixava o desenho na mão dele, ia embora e ele que resolvesse. Se publicava, se botava uma foto. E muitas vezes no outro dia eu abria o jornal, estava uma foto lá. Estava uma foto no meu desenho, que o desenho tinha sido censurado. Eu até tenho uma pasta em casa com desenhos que foram censurados. Tem muita coisa lá que eu pretendo talvez um dia fazer um livro contando a história de cada desenho com a sua censura. Seria um livro interessante que mostraria que a imprensa, no meu caso, por exemplo, não era o policial, não era o militar que me censurava, era o próprio diretor e o dono do jornal que me censurava, não me importava, porque eles é que tinham medo das consequências. Então, nesse tempo aí, eu fiquei mais ou menos tranquilo, claro, passava medo, às vezes quando eu fazia um desenho que eu achava que era bastante crítico, eu tinha medo que no outro dia chegasse o desenho saía, né? Viesse um camburão, ou que viesse um oficial de justiça e dizer que eu estava processado, que nem houve com o Edgar. Eu acredito que um oficial de justiça foi informar para ele de que tinha sido censurado. Foi em plena redação do jornal. Ele foi lá para fazer. Isso faziam isso para amedrontar todos os jornalistas. Você ainda disse que era meu fã. Eu disse que foi, esse que é o pior. Esse que é o pior de tudo. E, então, uma coisa assim que eu tive muito mais, no período que foi quase 10 anos, deixei o jornal Folha da Tarde, era uma grande circulação, o jornal tinha, durante a tarde, quem não comprou o Correio do Povo comprava a Folha da Tarde, tinha um grande público, e ele circulava também na Grande Porto Alegre, em alguns municípios do interior, no fim da tarde. E ali eu tive, algumas vezes, censura econômica, quando eu falava um tema que não agradava os anunciantes. Isso existe até hoje, né? Se tu tiver qualquer jornal, hoje são pouquíssimos desenhistas nos jornais, mas se eles fizerem qualquer coisa que seja desagradável, por exemplo, vocês já viram uma charge contra a Coca-Cola? Nunca vão ver. A Coca-Cola é o maior anunciante do país. Eu fiz. Tu fez, conseguiu... No Fórum Social. Sim, no Fórum Social, porque nós estávamos livres lá, né? Sim, mas se for assim, certamente não iam, certamente que eles não iam publicar no jornal. No jornal, só Oi, tá ligado? Agora deu branco, né? Os direitos humanos da Suíça, eles publicam uma cartilha lá, e eles pediram o cartoon para ser publicado nessa cartilha. Então saiu impresso em algum lugar, na Suíça. Bom. O mais curioso disso é que eu recebi o e-mail da Human Rights da Suíça. Só que eu não levei fé, eu achei que era gozação. E não respondi. Um mês depois o Bier me contatou que mandava e-mail para ele, conversando com ele. Aí eu mandei. Tinha saído o teu desenho do Bier. Não, eles só contataram o Bier. Porque alguém lá tinha um contato do Bier e aí pediu para falar comigo. Aí eu entendi que era real. Em lugares especiais até pode sair. Mas na grande imprensa, vocês não vão ver um desenho contra a Coca-Cola. Como, por exemplo, um fato. Eu gosto de contar uma história eu estava fazendo parte do júri no Festival de Cartoons, no Rio de Janeiro, e o desenho que ganhou era uma brincadeira envolvendo o símbolo do Bradesco, acho que tem duas torres, é Bradesco? Não, aquele é Itaú, não? Duas torres eu Bradesco. 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 E o cara fez uma brincadeira botando, em vez daquelas flechinhas, ele botou dois aviãozinhos, e fazia menção às torres gêmeas, né? Embora não fosse uma crítica ao Bradesco, mas envolvia o símbolo do Bradesco, de dois aviãozinhos que atingiam. Poderia ser encarado como uma crítica aos bancos, né? Alguém que atinge os bancos, diz que atingiria, como os terroristas atingiram o poder político, alguém poderia atingir também o poder econômico através dos bancos. E esse desenho era primeiro lugar, e aí nos jornais, JB, naquele tempo, Jornal do Brasil, Globo, havia um terceiro jornal no Rio também, como era o nome. Não lembro. Saíram os premiados, saiu o segundo e o terceiro lugar. O primeiro lugar, que envolvia o Bradesco, e como o Bradesco é grande anunciante da mídia, não saiu do Bradesco, censuraram do Bradesco. Então era coisa muito esquizofrênica, o jornal publicando o segundo e o terceiro, e ninguém sabia quem era o primeiro. Só tinha o nome do cara no texto, mas não tinha o desenho. Porque tinham medo da reação do Bradesco que pudesse cortar os anúncios.
Então, isso aí eu vi muito no jornal. Quando eu fiz um desenho sobre incêndio nas lojas Renner, era um desenho respeitoso, respeitando as vítimas. Então, às vezes a gente faz desenhos que não são engraçados, são desenhos mais até poéticos, às vezes. Foi o que eu fiz. Mesmo assim, eles não publicaram, porque a Renner era grande anunciante do correspondente Renner da Rádio Guaíba, que fazia parte do grupo Caldas Júnior, Correio do Povo, Fora da Tarde e Rádio Guaíba. Eles não publicaram meu desenho. É um dos que está lá guardado também na minha pasta dos censurados. Então é isso aí. Mais tarde eu tive uma experiência de um ano inteiro no Estado de São Paulo, no Jornal do Estado de São Paulo, de São Paulo. Naquele tempo a gente mandava o desenho por fax de Porto Alegre, e cerca de 30% do que eu fiz, que eram críticas ao Collor de Mello, que era o presidente, aí não era uma censura econômica, era censura política mesmo. Era política. As críticas que eu fiz ao Collor de Mello, que foi o presidente que, por exemplo, recebeu impeachment, não saíram, 30% foram recusados. Mas eu agora deixo para os amigos falarem um pouco também, e depois, a partir de perguntas, de questionamentos, a gente volta ao ar. Olá, eu sou o Rodinei da Rosa, editor, quadrinista, cartunista. Se tiver que servir cafezinho e sobreviver, vamos lá. O Rodinei é o nosso grande, eu chamo ele nosso empreendedor cartunístico e quadrinístico, porque ele edita a revista. O Rodinei edita a revista e edita o nosso trabalho. Então, se nós tivéssemos em todo lugar um editor como ele, a gente poderia publicar a crítica que fosse. Isso, sem dúvida. Mas também graças aos colegas que estão aqui. Pode não parecer, mas eu sou uns 20 anos mais novo que eles. Então, quando eu os conheci, era bem jovem, e graças a eles que eu comecei a editar também. Porque eles disponibilizavam trabalhos na época que não foram impressos em outros lugares, ou já tinham sido impressos, não estavam mais sendo impressos, para que eu começasse a editar. E foi o meu pontapé inicial, então devo muito a eles sobre isso, e principalmente ao Edgar pelas críticas ao desenho na construção do meu trabalho. Mas eu tenho uma história também no final da ditadura. Não adiantou nada. Isso, infelizmente não. Não para o desenho. Tu me orientou mal. No final da ditadura, eu era militante estudantil, por opção. E não foi assim porque eu encontrei algum grupo ou coisa parecida. Eu já lia muito e eu não conseguia entrar na minha cabeça viver num país onde toda a minha liberdade era cerceada. Então eu acabei entrando no movimento estudantil em função disso. Eu trabalhava, nessa época eu tinha 17 anos, em um jornal local na cidade de Rio Grande, onde eu morei na juventude, e eu era o paginador do jornal. Embora eu já fizesse meus rabiscos, né, a minha intenção era ser chargista, mas já tinha um chargista lá, e bom. Mas o cara adoeceu um dia, e nesse dia que não foi me permitido fazer uma charge. O que eu fiz? Desenhei o Delfim Neto de um lado, numa página da Bíblia, o Figueiredo do outro, e escrevi embaixo, Apocalipse e a fome. E o editor do jornal era um malucão lá também, deixou passar. O presidente da República e o ministro das Finanças. Exato, bem lembrado. E o editor era um malucão lá, mas muito gente boa, e também era contra a ditadura, deixou passar. Resultado, o outro dia eu não fui trabalhar, não recordo, porque se eu tinha que apresentar alguma coisa na escola, era algo assim. Eu não fui trabalhar. No outro dia que eu fui, que eu soube que a Polícia Federal tinha ido lá para me prender. Só não retornaram, porque na época o jornal andava mal, e um dos investidores, ele era um figurão da Receita Federal. Aí ele amenizou, mas ali acabou o princípio da minha carreira de cartunista. Nunca mais pude fazer cartão do jornal. Só uns 30 anos depois que eu voltei a isso, quando eu conheci essa turma aí. Mas hoje, essa questão da resistência, desses tempos que a gente está atravessando, claro, como o Santiago falou, que agora a gente não tem praticamente respaldo financeiro quando se publica, e o artista precisa viver, né? Ele tem que pagar as contas. E a resistência acabou ficando nas pequenas editoras, nos pequenos autores. Tipo, aqui está entre nós o Lobo, da Brasa Editora, que ele publica material independente, né? E é um material muito bom, que é material... Agora estou fazendo uma propaganda bretinha. Geralmente, calcados na nossa realidade. Então, eles têm a ficção nos quadrinhos, mas calcada na realidade brasileira. Eu recomendo a vocês darem uma olhadinha na banca dele lá. Comissão eu quero, viu? Então o artista ficou nesse pequeno nicho para sobreviver. Hoje, através do Catarse, muitos também utilizam o Catarse para poder fazer essas publicações, mas no fim acaba sendo mais
para tirar os custos do que para ter algum dinheiro de retorno que te permita sobreviver. Eu, sinceramente, não sei como a maioria dos artistas está vivendo hoje. Eu tenho a sorte ainda de, também durante o longo da minha vida, me tornar designer gráfico, e isso faz com que eu tenha outro trabalho, e depois também entrei na área do cinema, do cine e vídeo, isso também eu tenho uma outra opção de renda, né? E mesmo assim, com essas duas, eu estou remando. Luviera. A novíssima geração. Então, sobre isso, né? É uma honra Embora absurda ela estar aqui, tenha olha sido isso, esses maravilhosos, porque eu sou a mais nova aquisição, eu sou um bebezinho aqui. É a nossa mascote. É, exatamente. E eu trabalhei com ilustração e com tatuagem durante alguns anos, e quando chegou justamente 2020, que foi o ano da pandemia, eu não pude, não tem como fazer tatuagem à distância. Então eu fiquei naquele limbo em que eu desenhava, só que, né, a atividade comercial que eu tinha, ela estava sendo impedida de fazer. E a questão de eu começar a fazer cartoon, para mim, foi uma coisa muito natural para usar o meu desenho dentro de um contexto social em que a gente estava. Eu senti quase como uma responsabilidade como artista para fazer alguma coisa que eu me sentisse fazendo parte de uma engrenagem, buscando alguma melhoria, alguma coisa, né, para a gente pensar e poder sair daquela situação, assim. E uma coisa que eu quero lembrar aqui, da importância do desenho dentro da história da comunicação. Porque lá nos jornais, lá no começo, lá dos 1900, tinha uma demanda muito grande para desenhistas, para chargistas, cartunistas, tiras, porque tinha muitas pessoas que não eram alfabetizadas. Então, tu tinha um jornal de grande circulação e o desenho, ele tem essa capacidade de comunicação além da linguagem escrita e além também dos idiomas, porque os Estados Unidos também tinham muitos imigrantes que também não dominavam totalmente o inglês. Então, o desenhista, o cartunista também tem essa responsabilidade social de aumentar o público, né, aumentar a comunicação. E se a gente fala de democracia, é totalmente junto. Tu precisa ter mais pessoas que saibam o que está acontecendo para a gente ter a democracia funcionando de uma forma plena. Porque se tu mantém as pessoas na ignorância, é exatamente isso que querem para um sistema ditatorial, um sistema em que a população não tenha voz. Então, fazer parte disso, nossa, faz com que eu sinta assim a minha existência funcionando plenamente, assim. E uma outra coisa que eu acho incrível do quadrinho, da charge, do cartoon, é a velocidade. Porque tu precisa só do cara, uma pessoa, um papel e uma caneta. Se tu vai trabalhar com cinema, tu tem toda uma produção que tu precisa também de dinheiro, né? Tu tem que ter uma câmera, tu tem que ter o editor, tu tem que ter o aplicativo, tu tem que... Normalmente é uma equipe que faz um filme, tem o cara que faz o cenário, que faz o figurino, que faz... Para fazer uma história em quadrinhos, é a pessoa, o papel e a caneta, e a cabeça dela. Então, quando tu lê uma história em quadrinhos, quando tu lê uma charge, eu acho uma questão muito íntima também. Tu tem exatamente a cabeça daquele artista, muito próximo de ti. Então, eu acho uma linguagem muito, muito íntima também, assim, com o artista que tu tá lendo. E, enfim, então acho que essa é uma linguagem, tipo, essencial, assim, pra gente construir uma sociedade democrática também pela facilidade. E por ser barato, teoricamente, também muitas pessoas podem usar isso para se expressar. Porque, tipo, o cara não precisa nem de material caro, é mentira, precisa de material caro, não precisa. Eu fiz agora um estágio pela segunda vez num estúdio de quadrinhos da Modene lá na Itália, e um dos mais importantes desenhistas desenha com caneta Bic. Então ele compra o material de trabalho dele na parte de material escolar do supermercado. É simples. O Montinho desenhava com um palitinho desse de churrasco. Olha só, sim. Então é uma forma de expressão muito veloz, muito rápida e muito barata e acessível para muitas pessoas. Então também não só a velocidade de tu ler e de tu poder refletir de uma forma mais rápida, às vezes mais também que funcione melhor do que às vezes um texto elaborado, às vezes, porque às vezes tem essa questão da distância também, né? Quando tu vai para uma elite intelectual, a forma com que escreve um sociólogo, um antropólogo, muitas vezes a população menos, né, que tem o nível escolar assim um pouco menor, também não entende, também sente essa linguagem muito distante. E a linguagem do quadrinho do humor, ela é muito
sedutora, ela também pode levar essa reflexão e o conhecimento de uma forma muito mais direta e com um alcance muito maior. Então, quadrinhos e democracia, para mim, é uma coisa que funciona, anda junto, assim. A gente já vai abrir. Quer continuar? Não, eu acho que a Lu, como teve uma experiência junto às editoras de quadrinho, e eu acho que ela viu também o panorama do humor desenhado na imprensa da Itália, eu gostaria que ela contasse o que ela viu lá, se lá está melhor, está pior. Será que existe algum mercado bom lá para o pessoal que faz quadrinho, que faz humor desenhado? Talvez ela tenha visto coisas que nos interessem. A questão do humor, Santiago, assim, brasileiros são muito melhores. Brasileiro tem um nível de humor gráfico. Eu só sei que os caras que fazem charge lá, eles fazem vinhetas, são vinhetistas. Sim, são vinhetistas. Sim, eu conheci alguns, assim, eu também participei de uma palestra, assim, agora não vou me lembrar o nome dele, que vergonha. Mas eu olhava dos jornais de grande circulação, assim, não me emocionava. Mas parece que existe um mercado nos jornais para desenho. Não? Também, mas Não é basicamente... aqui, não. aqui o mercado ficou muitíssimo apertado em jornais. Sim. E a questão da Europa e da Itália é que eles têm um mercado de produção de quadrinhos muito rentável, né? A Dylan Dog vende, sei lá eu quantos mil. Dylan Dog já vendeu 1 milhão de cópias. Que Parker não é produzido mais. Não é produzido mais. Mas vendia também. Alguém pode dizer, não, mas o outro que ele vai o... O Tex, nossa, não. Mas não, o Dylan Dog tá vendendo mais o Tex, sim. Então, sim, na casa de milhões. Então eles... desenhistas produzindo Tex. Sim. Então eles têm uma indústria. Todos conhecem Tex. Então eles têm realmente uma indústria em que eles conseguem produzir e conseguem pagar razoavelmente bem para os desenhistas, assim. Então lá na Itália, desenhista de quadrinho ou roteirista realmente não é que nem a gente que sobrevive na base da cotovelada, né? Não, eles conseguem realmente se profissionalizar. E isso é uma das distâncias muito grandes que eu vi da produção de lá para a nossa produção aqui. Porque como tem esse retorno financeiro, que a pessoa, quando ela consegue publicar para uma editora como Bonelli, ela consegue realmente se manter, tu também tem uma estrutura para tu estudar isso muito mais eficaz do que o que a gente tem aqui. Sem contar que a Itália, né? A Itália, eles têm também a questão financeira, mas também a questão de conhecimento mesmo. Né? Eles têm escolas, têm liceu artístico, tem a melhor universidade de arte do mundo na Itália. Então eles são muito bem preparados para isso. Também porque é uma profissão. Uma criança aqui de 12 anos fala, eu quero ser quadrinista. O pai fala assim, como assim? E lá não, tipo, quadrinista, ok. Tu sabe que... Exato, fomenta o mercado para tu produzir. O sucesso do Tex eu acho uma coisa interessante, interessante porque ele mantém o sucesso, mantém a venda, né? Apesar de ser uma coisa que parece que não interessa para as gerações jovens, não estão interessadas no faroeste, no western, na coisa do cavalo, do índio, parece que eles não estão mais interessados nisso, mas apesar de tudo isso, o Tex tem um público cativo que se mantém. Isso daí também, eu sou viajada. Eu achei muito interessante, gente, na Sérvia, ali naqueles países, na Croácia, Montenegro, Sérvia, tem um público jovem muito grande que lê Zagor, Tex, Dylan Dog. Um público realmente crianças, assim, adolescentes, eles têm um público muito... Aqui no Brasil a gente tem percebido que é um público que se mantém um pouco mais da minha geração para cima, assim. O que a gente é um pouco preocupante, né, para nós. Acho que temos ali uma contribuição. Olha ali, temos a presença do Eu pedi essa participação rápida, porque eu tô com o stand lá também e tem entrega de prêmio agora há pouco. Isso não é um exposed, tá? Isso, na verdade, é um agradecimento. 2 historinhas rápidas. Eu era o mascote da Grafar. Verdade. Agora é Lu. Exatamente. Eu tinha 13 anos, era eu e o Rodrigo Rosa, fedendo a leite. E me lembro que eu ia junto com o Oscar Kerr nas reuniões da Grafar, no Diário do Sul, e uma vez o Santiago chegou lá no meio da redação e falou assim, Daniel, o telefone tá tocando, é a tua mãe. E eu com 13 anos, como assim? Aí eu fui lá, atendi o telefone, eles lá na relação, na sala de reunião da redação,
com as portas de vidro apontando e rindo. Mas então, outra, reuniões, acho que era no Clube de Cultura. Foi depois do Isso. Clube de Cultura. Eu tinha feito meu primeiro fanzine e eu tinha aprendido a usar retícula com toda aquela galera do Diário do Sul. Primeira vez que eu vi uma retícula adesiva, eu fiquei, cara, eu pirei, sabe? E eu fiz o meu fanzine com o meu personagem, super-herói, extremamente influenciado por comics. E aí eu pude parar do lado do Edgar Vargas, o cara que tinha o analista de Bagé. Cara, eu comprava Playboy. Não por causa do analista. Mas depois, para relaxar, eu li o analista. O fato é que eu fui mostrar os originais do meu personagem lá, o Edgar Vargas, assim, isso aqui tá uma merda. E tava uma merda. Eu ouvi isso muito. Eu sei. Eu ouvi isso muito. Então, o que eu quero dizer? Hoje eu tenho 48 anos, trabalho com uma coisa que as pessoas acham que não é trabalho, e muita gente pensa assim, ah não, esse pessoal que faz comics aí é tudo conformista, se vende para a indústria. Pelo contrário, cara, a gente quer viver de arte. E a gente, com a maturidade, conhecendo caras como esses, a gente consegue ter uma jornada profissional digna. Então eu, com os meus 48 anos, tendo a minha escola de arte, tendo carreira com quadrinhos, tendo meus trabalhos autorais, eu quero dizer que a Grafar faz muita diferença aqui no Rio Grande do Sul. Tá? E eu sei que não é o final do painel aqui, mas eu quero que antes, vocês, por favor, deem uma salva de palmas. Se tem algumas pessoas que eu devo a minha carreira como profissional, foi a mijada do Edgar Vasques, a amizade e a tiração de sarro do Santiago e toda essa gente maravilhosa que eu conheci como Rodinério, dos tempos da QG, tá lembrado? Pelo amor de Deus. Gente, para É quem isso não aí. conhece, Daniel HDR hoje é um dos maiores desenhistas do mundo, publicando, inclusive nos Estados Unidos. Ele não quer que eu fale, mas é verdade. O mercado norte-americano ele já dominou também. Batman, tudo já passou por ele. Esse cara aqui é fera. Gente, a gente tá mal de tempo, precisamos encaminhar o painel. Queria abrir ali Emerson, não sei quem mais quer falar alguma coisa. O painel está bem bom, a gente pode dar mais 5 minutos, né? Podemos dar mais 5 minutos. Eu acho que tem, mas então. tem uma coisa que precisa ser explicada aqui. Desculpe, não é que eu queira sambarcar o tempo, mas o que é a Grafar? Está se falando na Grafar e não se conceitou, não se deu uma história que não se sabe, entendeu? Teve o depoimento do Daniel, do Rodinério e tal. A Grafar nasceu há mais de 30 anos, nos anos 80, quando a minha geração, que tinha... Hein? Mais de 30 anos. Né? Foi por aí. Então a Grafar nasceu... Mais de 35 anos, então. Por quê? O que era a Grafar? A Grafar são os grafistas associados do Rio Grande do Sul. Tá? Que é um nome fantasia para uma associação anárquica. Que não tem estatuto, não tem sede, não tem mensalidade, não tem nada. Entende? E, no entanto, funciona. Funciona porque é necessária. E como é que a gente chegou nessa noção da necessidade de uma associação assim? Porque o Rio Grande do Sul, que fica na confluência feliz de duas coisas importantes, que é a verve brasileira, a capacidade que o povo brasileiro tem, que os humoristas do Brasil têm, de sacar o que é engraçado, de sacar o que está torto, o que é grotesco, tudo aquilo que se presta para o humor, a gente é muito forte nisso no Brasil. E nessa ponta do Brasil a gente está muito perto de uma outra influência importante, que é o grafismo do prata. Os desenhistas da Argentina, especialmente, são maravilhosos, não devem nada a desenhistas das Américas, da Europa, nem coisa nenhuma. Aliás, tiveram uma grande influência do grafismo europeu. E o lugar onde essas duas coisas se juntam é aqui. E eu atribuo isso, esse é um dos fatores que faz com que o humor gráfico do Rio Grande do Sul seja excelente. O Santiago tem mais de 80 prêmios internacionais e ele é só um dos premiados. Entende? O outro fator é que o humor sempre foi uma arma de combate político no Rio Grande do Sul.
No século XIX, cada cidadezinha tinha o seu jornal humorístico, e dentro do seu jornal humorístico tinha o cara que era do partido tal, o outro que era do partido tal, e um caricaturava o outro. Tinha humor de texto e tinha humor gráfico. Essa tradição, mais que centenária do Rio Grande do Sul, bate a partir dos anos 70, criando uma geração que recebeu essas heranças, entendeu? E começou a fazer um trabalho de excelência, entende? E tudo que a gente estava narrando aqui, da repressão sobre o nosso trabalho, é porque o nosso trabalho incomodava. Ele funcionava e era bom, né? Já naquela época. E aí a gente se deu conta de que nós tínhamos ancestrais, nós tínhamos desenhistas anteriores à nossa geração, dos anos 70, que eram maravilhosos. Nós tínhamos o Canini, nós tínhamos o Mottini, nós tínhamos o Joaquim da Fonseca, nós tínhamos o São Paulo, nós tínhamos o Sampaio, irmão do São Paulo, entende? Toda uma geração anterior à nossa que nos formou, entende? Então o que a gente fez? A gente criou uma associação para trazer esses caras para o nosso convívio e ao mesmo tempo trazer as novas gerações, como foi o depoimento do Daniel, entende? E do Rodrigo Rosa, que é um grande desenhista, entende? E de outros. Então tinha guri de 16 anos e tinha velho de 70, participando da mesma reunião, um aprendendo com o outro. E a Grafar se consolidou assim, e assim vive até hoje, sem nunca ter conseguido se institucionalizar, e eu não sei se isso não é uma vantagem, né? Porque nada nos atrapalhou na troca de experiência, na troca das influências. Hoje a Grafar, por exemplo, patrocina uma revista virtual, que é Grifo, onde tem humoristas e jornalistas fazendo o trabalho de resistência. Mas eu ainda queria falar uma coisinha. Falou-se aqui na resistência política, falou-se na resistência econômica, e perpassando tudo isso, sem dizer o seu nome, está a resistência cultural. Nós vivemos nós cartunistas, nós humoristas gráficos, nós quadrinistas, que já é uma outra coisa, né? Nós vivemos na confluência, na contradição de uma confluência da arte com a indústria. O cara que pinta o quadro e acabou o trabalho dele. O cartunista só tem o seu trabalho completo quando ele está impresso e publicado e está na mão do leitor. Nós não produzimos originais, nós produzimos matrizes que precisam passar pela indústria, no caso a indústria gráfica, né? Essa é a nossa história. Hoje tem os meios eletrônicos, mas de qualquer maneira existe uma limitação do nosso trabalho artístico que é dado pela indústria. Eu, quando faço uma caricatura, as pessoas têm que reconhecer o caricaturado, então eu não posso inventar o cubismo. Eu não posso ser vanguarda a ponto do cara que olha o meu desenho não entender o que é, no primeiro momento. Então, o artista gráfico que trabalha com arte aplicada, ele tem certas limitações que o artista, ponto, não tem, né? E a gente se debate nesse problema o tempo todo, porque a indústria nos faz exigências, né? A Lu falou da Bonelli aqui. A Bonelli é o Walt Disney da Itália, é o Maurício de Souza da Itália, né? Que tem as suas exigências. Para tu publicar lá, tu tem que te adequar aos padrões industriais. Por que a indústria e a arte são contraditórios? Porque a indústria faz mais do mesmo. Ela faz o que está vendendo. Ela quer que tu faça igual aquilo que as pessoas já conhecem. É o cheeseburger do McDonald's. Tem que ser igual. É um gosto que tu conhece e que vende. A arte não. A arte é para fazer o que não existe. A arte é para inventar o novo. Então essa contradição cultural é onde a gente vive e se debate. Eu queria pontuar isso para vocês terem essa noção. Obrigado. Gente, vamos levantar, porque a gente está em lendas aqui e a gente tem que caminhar no final do painel. Não sei se a Emerson quer acrescentar, mas a gente tem que aplaudir de pé e sempre lembrar, conversem com esses caras lá fora, porque hoje em dia tem gente dizendo que não existiu ditadura, que não era tão ruim assim, que tudo isso é invenção, é época de revisionismo.
Então conversem com eles lá, por favor, Emerson. Bom, geralmente não se dá as costas ao público, mas hoje eu peço a vocês, por favor, que me desculpem e, se quiserem, me acompanhem na reverência. E uma salva de palmas. Gente, esse momento para mim é muito importante, porque a gente está num ambiente acadêmico, falando sobre liberdade, falando da história da Grafar, que, como muita gente sabe, que é próximo a mim, foi vendo as tiras, assim como foi vendo tiras de vocês, quadrinhos de vocês, depois fazendo curso de Daniel HDR, que eu acabei estando aqui hoje, fazendo um evento de quadrinhos, porque eu acredito que quadrinhos é tão cultura quanto qualquer outra manifestação cultural, ainda é porta de entrada para outras manifestações culturais, se perpassa por outras. Então, gente, se vocês ainda não conhecem o trabalho deles, e da Grafar como um todo, vão atrás, entendam o quanto é importante, o quanto sempre foi importante. E a luta pela defesa da democracia não é só deles, ela é nossa também. Então, o papel de cidadania é a gente, enfim, não se omitir cada vez que a gente tiver que... Não sei que palavra eu posso usar, porque a gente está num momento que não se pode usar muitas, afinal de contas, existe uma legislação nesse momento, mas, enfim, exerçam o poder da cidadania, defendam a democracia. E, mais uma vez, uma salva de palmas para quem já vem fazendo isso há muito tempo. Gente que vem fazendo isso há muito tempo e que não está só aqui na mesa. É verdade. Obrigado a todos.